Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Chegamos no episódio fantástico de Romanos 4, parte 1, episódio número 952, 12ª temporada. Deus abençoe sua vida, você que está chegando agora. Obrigado pela audiência, pela paciência. Espero que essa palavra te abençoe, te transforme, te renove, te edifique, te fortaleça, te aproxime mais do Espírito de Deus e da pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos falar da fé de Abraão? Que fé fantástica! O que a gente aprende com ela? O que Paulo queria ensinar à igreja situada em Roma, na capital, todos os povos que ali adoravam. Não um templo como nós conhecemos agora, mas igreja espalhada ali pelas casas dos irmãos. Enfim, Romanos capítulo 4, versículo 1, 25, leia lá, depois vem para cá, porque Deus tem uma palavra para o seu coraçãozinho hoje. Ele vai sair bem quentinho daqui desse episódio, porque Deus preparou algo para o seu coração hoje. Nós já vimos como o apóstolo preparou o caminho para a grande doutrina da justificação pela fé. Ele mostrou nos primeiros capítulos, a gente viu, se você não ouviu, escute lá, que o homem não tem justiça própria, não pode se justificar, mas ao contrário, que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Veja agora, nesse 4º capítulo ele mostra que esse grande fato, que é a necessidade da justificação pela fé, já havia sido reconhecido por Abraão, por Davi. Ele está escrevendo aos judeus e usa o exemplo de 2 homens de Deus com cujas vidas eles estavam familiarizados e a quem tinham em alta estima. Ele mostra que nem Abraão, nem Davi se apoiaram em sua própria justiça. Eles se apoiaram inteiramente na graça e misericórdia soberanas de Deus. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, versículo 3. Assim também Davi descreve a bem-aventurança daqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Do homem a quem o Senhor não imputa pecado, versículos 6 ao 8. Não poderia o apóstolo ter escolhido 2 casos mais apropriados ou mais eloquentes para ilustrar a necessidade universal do homem de uma justiça divina. 2 santos de Deus, um chamado amigo de Deus, o outro doce cantor de Israel. E, no entanto, ambos se apoiavam não em suas próprias boas obras, pois eram homens falhos, mas na misericórdia, na graça imerecida de Deus. É verdade que Davi havia pecado gravemente contra Deus, mas ele não confiou o perdão em quaisquer penitências ou obras meritórias que pudesse ter realizado em expiação pelos seus pecados, mas unicamente na misericórdia perdoadora do Senhor. A fé de Abraão, porém, é o tema principal desse capítulo. O tema da fé não é meramente uma questão teológica abstrata. Não. A fé de Abraão, em particular, não é algo que dizia respeito apenas a Abraão, mas que nos interessa. Nós somos informados no final deste capítulo que não foi escrito apenas para ele, para que a sua fé lhe fosse imputada como justiça, mas também para nós, a quem será imputada se crermos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitou
para a nossa justificação. Versículos 23 ao 25. O que então queremos dizer com fé? Fé é uma forte convicção interior que se manifesta em atos exteriores. Não poderíamos ter melhor ilustração do que a vida de Abraão. Abraão creu em Deus. Sua vida foi uma vida de fé em Deus. Ele confiou na palavra de Deus e seguiu o caminho de Deus. Oh, aleluia! Aqui então nós temos uma definição simples do que significa fé. Confiar na palavra de Deus e seguir o caminho de Deus. Não seria esse o caminho perfeitamente razoável para um ser humano seguir? Assim pensou Abraão. Ele era um homem experiente quando temos o primeiro registro de Deus falando com ele. Tinha 65 anos quando recebeu a primeira ordem de Deus, deixar sua terra, casa de seu pai. E parece que Abraão já havia começado antes disso a olhar além do visível para o invisível. Seus instintos espirituais e sua razão lhe diziam que os ídolos que as pessoas ao seu redor adoravam não podia representar o grande Criador do mundo. Ele já tinha convicção de que havia um Deus, uma convicção razoável, baseada na evidência das leis naturais. Ele conhecia algo do poder, da sabedoria, da imortalidade, da imutabilidade daquele ser onipotente. E assim ele chegou à conclusão que se tornou uma convicção irresistível de que o que Deus havia prometido, ele era capaz de cumprir. Versículos 18 ao 21. Ele estava plenamente convencido. Foi nisso que Abraão baseou sua fé. Por essas razões, ele confiou na palavra de Deus e seguiu o caminho de Deus. Não seria ainda mais razoável termos fé em Deus? Nós também temos experiência, e não apenas a nossa própria, mas a experiência de milhares de outros. Desde os dias de Abraão até hoje, que confiaram em Deus e descobriram que Ele é capaz de cumprir o que prometeu. A história dos séculos nos ensina que o céu e a terra podem passar, mas que as palavras de Deus não passam. Que os homens mudarão, morrerão, impérios poderosos se desfarão em pó, mas que a misericórdia do Senhor permanecerá de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Ela nos ensina também esta lição, que o caminho de Deus é sempre o melhor e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A fé de Abraão era uma fé razoável. É razoável também que nós confiemos na palavra de Deus e sigamos o seu caminho. E aí a gente vê os resultados. Pois a fé de Abraão leva ele a uma obediência inabalável. Foi uma ordem estranha, aparentemente severa, que Deus lhe deu. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Mas Abraão não hesitou. Ele sabia em quem havia crido. Era Deus, o Deus vivo, seu Pai celestial que lhe falava, e ele sentiu que devia obedecer. Ele sabia que Deus proveria para ele, sabia que Deus o guiaria pelo caminho certo. Quantos de nós, em circunstâncias semelhantes, demonstraríamos uma obediência tão firme e inabalável ao mandamento de Deus? Quantos de nós estamos dispostos a confiar em Deus para cuidar de nós quando fazemos a sua vontade? Ai de nós! Não é verdade que muitas vezes nós hesitamos em fazer sua vontade? Simplesmente porque não podemos confiar que Ele cuidará de nós, que nos conduzirá em segurança através das dificuldades, coroará os nossos esforços com sucesso. Mas então é preciso admitir que existe aqui uma dificuldade real e prática, que às vezes deixa o povo de Deus perplexo. Alguém pode dizer, bem,
Eu estou totalmente disposto a fazer a vontade de Deus, a seguir o caminho do dever. Se eu pudesse apenas saber qual é esse caminho. Há tantos casos em que não consigo enxergar o caminho. Se eu pudesse apenas ouvir Deus falando comigo, como falou com Abraão, não haveria dificuldade alguma nisso. Eu creio que a maneira de superar essa dificuldade é: enche sua mente com o Espírito do Evangelho, com os ensinamentos da Palavra de Deus, com o Espírito de Cristo, pois um cristão é alguém que tem o Espírito de Cristo. Um exemplo notável disso foi dado no próprio caso de Abraão. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor disse: olha, ocultarei eu de Abraão que vou fazer, pois eu conheço. Sei que ele instruirá seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Gênesis capítulo 18, versículo 17, versículo 19. Deus tinha confiança de que Abraão faria o que era certo, embora em um caso Abraão tenha agido pecaminosamente e de forma inconsistente. Assim nós esperamos que o cristão agirá de maneira cristã. Haverá erros, inconsistências em sua vida, mas há algumas coisas que sabemos que ele não fará. Ele não estará entre os profanos, os que falam obscenidades e indecências, entre os intemperantes, entre os que defraudam ou difamam o próximo. E tudo isso sabemos porque sabemos que ele tem o Espírito de Cristo. Devemos cultivar esse Espírito se quisermos conhecer o caminho do dever. A fé de Abraão levou ele a um sacrifício inabalável. Há duas grandes cenas em sua vida que ilustram isso. Uma foi quando ele deu a Ló permissão para escolher qual porção de terra ele gostaria de ter. Abraão tinha o direito de escolher, mas renunciou aos seus próprios direitos em favor de seu sobrinho. E a outra foi quando Deus o chamou para oferecer em sacrifício seu filho Isaque. Que espírito de fé Abraão demonstrou então. Ele confiou em Deus e, portanto, seguiu o caminho de Deus. Ele mesmo havia dito antes: não fará justiça o juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. E agora, quando Deus, que lhe deu seu filho, lhe pede que o devolva, seu servo fiel está pronto para fazer o que Deus pede. Foi o suficiente. O próprio Senhor havia providenciado um cordeiro para o holocausto. Mas Abraão, ele demonstrou a grandeza de sua fé pelo sacrifício que estava pronto para fazer. Meus queridos, há um processo na matemática chamado eliminação de fatores. O fator eu havia sido eliminado do caráter e da vida de Abraão. Assim será com o verdadeiro cristão. O espírito de autossacrifício é o espírito de Cristo, o espírito do cristianismo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Devemos estar prontos para sacrificar a nós mesmos por amor a Cristo. E essa era, portanto, a fé de Abraão. Era uma fé racional, uma fé que resultou em obediência inabalável, em autossacrifício inabalável. Ele confiou na palavra de Deus, trilhou o caminho de Deus. E esse é o caminho da salvação para todo pecador. Tal fé é a condição de toda justiça. Se quisermos agradar a Deus, se quisermos chegar ao céu, nós devemos trilhar o caminho de Deus. A maneira como Abraão foi justificado é encorajamento para todo pecador, seja judeu ou gentio. Se a salvação fosse pela lei, somente aqueles que a possuíam, que a guardavam, poderiam ser salvos. Mas é pela fé, para que seja pela graça, para que a promessa seja firme para toda a descendência, não apenas para que é da lei, mas também para que é da fé de Abraão. Versículo 16. Os judeus, de que eram descendência de Abraão, demonstravam uma ideia limitada do que era a promessa. Abraão foi o pai de muitas nações. Versículos 17, 18.
Os verdadeiros filhos espirituais de Abraão são aqueles que imitam a fé de Abraão. A fé de Abraão não foi um salto no escuro, mas uma confiança firme no caráter e nas promessas de Deus. Sua vida nos ensina que a verdadeira fé, ela produz obediência, perseverança e disposição para entregar tudo nas mãos do Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Meus queridos, em quais áreas de suas vidas Deus está chamando você a confiar mais em sua palavra do que nas circunstâncias que você vê? Se Abraão creu contra toda esperança, por que duvidar daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Aleluia! Pai amado, obrigado pelo exemplo de fé deixado por Abraão. Ajuda-nos a confiar em Tuas promessas, mesmo quando não enxergamos o caminho completo. Dá-nos um coração obediente, disposto a seguir a Tua verdade, a Tua vontade e a colocar nossa esperança não em nossas forças, mas no Teu poder. Fortalece nossa fé para que vivamos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. No próximo episódio nós veremos os frutos da justificação pela fé e como a paz com Deus transforma completamente a vida daqueles que creem em Cristo. Continue conosco nessa jornada pelo livro de Romanos. Que Deus abençoe e até o próximo encontro. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.